Mano, pensa comigo, como os humanos perderam o controle do mundo para os dragões? As anotações do próprio Queen revelam que nem as melhores armas conseguiram parar as multiplicações deles. E eu vou te mostrar exatamente esse efeito dominó. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, cara, tudo bem? Se você é fã do Reino de Fogo, você sabe que o planeta ficou totalmente devastado, né? Mas a pergunta que ficou é, como a nossa sociedade desmoronou entre aquele primeiro ataque do metrô e o fim de tudo? É isso que eu vou te mostrar hoje e tudo com prova, tá? Então bora pro vídeo que eu te falo lá. Para você entender o tamanho do problema, a gente precisa voltar bem ali nas escavações subterrâneas de Londres. Quando aquele garoto, o Queen, entra na caverna profunda e vê aquela criatura colossal acordando, a humanidade assinou sua própria sentença, sem ter a menor ideia do que estava fazendo. O que a lore oficial deixa muito claro é que aquele dragão não era apenas mais um bicho da espécie, ele era o macho alfa, tá? E detalhe, o único vivo no planeta inteiro. Ele passou milhares de anos em estado de hibernação profunda, bem debaixo de uma das maiores capitais do mundo, acumulando energia e esperando o momento certo para emergir. O primeiro grande erro do governo britânico, que inclusive o Queen cita nas suas anotações no início do filme, foi tratar o caso como um incidente isolado de mineração ou um ataque de algum animal exótico desconhecido. Eles mandaram equipes de resgate comum, bombeiros, policiais armados, mas o problema era bem maior do que isso, né? E o pior, se espalhava muito rápido. A primeira virada de chave para o fim do mundo não foi a destruição que aquele primeiro dragão causou em Londres, mas sim o que aconteceu logo depois que ele ganhou os céus. Muita gente assiste ao filme e acha que os dragões estavam escondidos em vários cantos do mundo, esperando o despertador tocar individualmente, mas a realidade foi outra. Aquele macho funcionava como o coração e o gatilho de toda a espécie. Assim que ele subiu aos céus e respirou o oxigênio da superfície, ele liberou feromônios potentes na atmosfera, sinais químicos pesados que viajaram pelas correntes de ar globais. Esse sinal funcionou como um despertador em massa. Foi um verdadeiro efeito dominó, mano. O chamado do macho alfa ecoou pelas fendas da crosta terrestre e começou a acordar milhares de fêmeas que estavam adormecidas em camadas profundas ao redor do globo. Uma foi chamando a outra através de frequências sonoras e químicas que os nossos radares nem conseguiam detectar. Em questão de semanas, fêmeas que estavam enterradas sob os oceanos, nas profundezas das florestas tropicais e abaixo das montanhas mais altas, começaram a cavar em direção à superfície. A humanidade não estava enfrentando um monstro isolado, Ela estava testemunhando o despertar de um ecossistema predador inteiro que estava apenas esperando o chamado do seu líder. E é aqui que entram as anotações do Queen, que servem como o registro mais realista e desesperador desse período de transição. No diário dele, que a gente tem vislumbres no filme e nos materiais complementares, ele descreve em detalhes o choque de ver a civilização ruir. O Queen escreveu que no começo as pessoas tinham esperança de que a tecnologia humana daria conta do recado. Ele relata o dia em que os tanques de guerra mais modernos da Europa cercaram o perímetro de Londres e como os jatos cortavam o céu disparando mísseis teleguiados de última geração. Mas a conclusão dele nas páginas era absurdo. Mesmo as nossas melhores armas de guerra não conseguiram parar os dragões. O Queen descreve que o grande trunfo dos monstros não era apenas resistir aos tiros, mas sim a velocidade bizarra com que eles se multiplicavam. O exército passava o dia inteiro lutando para abater 2 ou 3 fêmeas em uma região, cara, gastando milhões de dólares em munição pesada. E no dia seguinte surgiram mais 30 criaturas adultas no mesmo lugar. Nas palavras do próprio Queen, eles estavam alimentando os dragões com fogo, e ao invés de morrerem, eles se multiplicavam. A matemática da guerra simplesmente não batia, a favor dos humanos. E ver que as armas mais destrutivas do mundo tinham virado brinquedos inúteis diante daquela multiplicação desenfreada foi o que quebrou a moral e o espírito de luta dos soldados. Para você ter uma noção do pesadelo que o Queen relatava em seus cadernos, o processo de reprodução deles desafiava tudo que os cientistas conheciam sobre grandes animais. As fêmeas não precisavam de meses ou anos para poder chocar os ovos e criar seus filhotes. O macho alfa cruzava com centenas de fêmeas em pleno voo. Cada ninhada gerava dezenas de novos filhotes que atingiam o tamanho adulto e a maturidade para poder caçar em pouquíssimas semanas. Os biólogos do governo tentaram calcular essa taxa de crescimento antes de serem eliminados e chegaram à conclusão de que a população de dragões crescia em progressão geométrica. Em menos de um ano, o que era apenas um boato de um monstro em Londres virou uma revoada de milhares de criaturas cobrindo o céu de todo o continente europeu, cruzando o Atlântico e invadindo as Américas. O céu começou a ficar permanentemente cinzento, não por causa
causa do clima ou das nuvens, mas por causa da quantidade de fuligem, cara, fumaça, sabe? E pele descamada que essas criaturas deixavam para trás, né, por onde passavam. Eles dominavam o espaço aéreo de forma tão agressiva que qualquer coisa que tentasse voar, desde um helicóptero de resgate até um Boeing comercial, era caçado e derrubado em minutos. A humanidade ficou completamente cega e isolada em seus próprios países. Tem inclusive um momento no filme em que o Van Zandt, né, se apresenta ao Queen e fala sobre o avião que consertou, e o Queen debocha, né, e fala que há 20 anos não se vê mais aviões no céu. História legal, ainda mais a parte do avião, mas nada voa nos céus há 20 anos. Cara, agora você deve estar se perguntando, beleza, Gabriel, mas como os generais das superpotências deixaram as coisas chegarem a esse ponto? Cara, eu também senti essa dúvida, mas pensa comigo. As nossas defesas foram desenhadas para combates inimigos humanos, alvos que seguem padrões militares, sabe? Que emitem calor previsível e que usam radares de metal. Os dragões operavam em uma frequência totalmente diferente. O couro deles é composto por placas sobrepostas de queratina e minerais pesados que eles absorvem durante a hibernação profunda, o que acabava funcionando como uma blindagem natural perfeita contra estilhaços de granadas e tiros de metralhadoras de calibre padrão. Para piorar a situação dos pilotos, os dragões são caçadores noturnos por excelência. Eles tinham como preferência fazer os grandes ataques durante o anoitecer ou de madrugada, justamente quando a visibilidade humana despencava. Quando os caças supersônicos eram acionados de emergência, os pilotos mal conseguiam travar os mísseis térmicos nas criaturas, porque o calor emitido pelo jato de fogo que elas cospem confundiam, né, completamente os sistemas de mira computadorizados dos jatos. Ou seja, mano, o míssil simplesmente desviava do corpo do dragão e estourava no chão, causando ainda mais destruição das próprias cidades, sabe, que eles deveriam proteger. E o que eu vou te falar agora, mano, talvez seja o ponto mais genial e aterrorizante da história do Reino de Fogo. E é aqui que você percebe a inteligência da espécie. Por mais que não pareça, os dragões não queimavam as cidades por maldade. Eles faziam isso por uma necessidade de sobrevivência e nutrição. No universo do filme, esses monstros não comem carne crua dos animais ou de humanos diretamente. Eles se alimentam das cinzas. O organismo deles precisa dos nutrientes e do carbono que sobram da matéria orgânica totalmente calcinada. Então a tática deles era muito simples, tá? Eles passavam voando por cima de plantações, florestas, fazendas de gado e cidades populosas, transformavam tudo em um tapete de brasas e depois pousavam ali para poder absorver nutrientes do solo, absorvendo os minerais resultantes daquela destruição toda. Aí é só você juntar um mais um, cara. Ao fazer isso numa escala global, eles destruíram a base da nossa civilização bem rápido. A agricultura mundial sumiu em menos de 2 anos, tá? Os estoques de grãos dos países ricos ficaram incinerados nos primeiros ataques aos grandes centros de distribuição. E sem comida, a sociedade civil entrou em colapso antes mesmo que os dragões chegassem para poder queimar as casas. É que ninguém para, né, para poder analisar a situação, mas as pessoas começaram a brigar entre si por uma lata de comida, e a fome acabou com muito mais gente no começo do apocalipse do que o próprio fogo das criaturas, né? Então, provavelmente, quando a situação chegou ao ponto de não retorno, né, com as grandes capitais como Washington, Paris e Tóquio já transformadas em desertos de fuligem, os líderes mundiais que ainda estavam vivos, provavelmente em seus bunkers subterrâneos, tomaram a decisão mais desesperada e estúpida da história humana. Eles decidiram usar o arsenal nuclear, cara. E vamos combinar, né, mano? Que ideia de jirico, cara. Se as armas convencionais não conseguiam perfurar o couro dos monstros por causa da reprodução rápida, com toda certeza o calor de milhões de graus de uma ogiva atômica resolveria o problema, né? Lógico. E foi aí que a humanidade cavou o resto da sua sepultura. As explosões nucleares acabaram sim com milhares de dragões fêmeas, mas o preço pago por isso foi a destruição total do que restava do nosso ecossistema. A poeira radioativa e a fumaça gerada pelas explosões subiram para a atmosfera, bloqueando a luz do sol quase por completo. Para os humanos, isso significou um frio extremo, o fim das poucas plantas sobreviventes e a contaminação da água. Mas adivinha quem se adaptou perfeitamente ao nosso novo ambiente escuro e frio? Isso mesmo, cara, os dragões. Como eles já preferiam a escuridão e tinham uma resistência térmica absurda, isso virou o cenário perfeito para eles dominarem o planeta de ponta a ponta, eliminando os últimos bolsões de resistência militar que ainda operavam na nossa superfície. E aí, em pouco menos de 5 anos, a vitória dos dragões já estava consolidada. A população humana, que antes passava dos bilhões, foi reduzida a pequenos grupos isolados de sobreviventes espalhados por áreas rurais remotas ou escondidos em antigas fortalezas de pedra, exatamente como o castelo que a gente vê do Queen, né, que ele liderava lá no filme. As pessoas perceberam que as grandes cidades eram uma grande cilada, já que o metal e o concreto retinham o calor e atraíam a atenção dos monstros, que buscavam mais fontes de queima, né? Os sobreviventes tiveram que regredir séculos em termos de tecnologia, sem eletricidade, sem comunicação via satélite e sem combustível. A humanidade voltou por uma espécie de nova Idade Média. E cara, imagina como era a rotina
nesses refúgios? Mano, eram testes diários de sanidade, né? Eles precisavam cultivar alimentos de forma totalmente silenciosa e escondida, usando técnicas de plantio subterrâneo ou estufas camufladas com cinzas para que os dragões voando alto não notassem, né, o contraste verde na terra devastada. Qualquer sinal de fumaça de uma fogueira de cozinha mal planejada podia atrair um predador e iria significar o extermínio de toda a comunidade em poucos minutos. Foi nesse período de isolamento extremo que a lenda do macho alfa começou a ganhar força entre os sobreviventes mais velhos, que sabiam que a única chance de reverter o apocalipse seria cortando o mal pela raiz, eliminando a única fonte de reprodução da espécie. Já perto do ano de 2020, que é a época onde a trama principal do filme se apoia, a dinâmica entre a presa e predador começou a mudar de uma forma bem sutil. Os dragões começaram a sofrer com o próprio sucesso da sua destruição. Como eles queimaram praticamente tudo que havia de orgânico no planeta, a comida começou a faltar para eles também. As fêmeas começaram a atacar os filhotes mais fracos, brigando por territórios, onde ainda restava algumas cinzas nutritivas. Os monstros estavam ficando magros, mais lentos e desesperados por energia. Foi nesse cenário de decadência da espécie que figuras como Vanzana, aquele militar durão interpretado pelo Matthew, conseguiu criar uma brecha para contra-atacar. O Vanzana percebeu uma falha crucial na visão dos dragões durante um período do dia. Como eles evoluíram para poder caçar no escuro ou no crepúsculo, a luz direta do sol forte gerava um ponto cego na retina deles, uma janela de poucos graus onde eles perdiam completamente a noção de profundidade ou os reflexos. Foi usando essa brecha que desenvolveram a tática dos 3 homens do paraquedas, sabe, que a gente vê no filme. O plano inicial era usar um paraquedista como isca, enquanto os outros 2 jogavam redes para poder prender o dragão e em seguida acabar com ele. Mas essa tática, depois de um tempo, acabou não dando muito certo e partiram pro plano final. E também precisava contar com essa brecha da visão dos dragões, né? Juntando todas as peças desse quebra-cabeça, ficou muito claro que o apocalipse do Reino de Fogo não aconteceu porque os dragões eram indestrutíveis ou tinham poderes divinos. A sociedade caiu porque a arrogância tecnológica impediu de entender o inimigo a tempo. Pra mim, cara, sendo sincero com você, a humanidade praticamente financiou a vitória dos monstros, entregando o que eles precisavam para poder dominar o mundo, meu amigo. Então, cara, já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Au!